Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar sobre uma atualização que o diretor do Corinthians fez relacionados à dívida do Corinthians. É sabido por todos que o Corinthians é um clube que tem uma grande dívida e fez grandes contratações esse ano. A gente teve a chegada do Depay essa semana, então vamos comentar um pouco sobre isso. Ele fez uma atualização importante e eu acho que o Corinthians agora vai ficar um pouco na mídia, principalmente porque se classificou aí na Copa do Brasil, está na semifinal, tem a chegada do Depay, está na luta contra o rebaixamento. Então vamos tentar comentar um pouco aí sobre essa situação financeira do Corinthians. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, o diretor financeiro do clube, o Pedro Silveira, fez uma apresentação detalhando o balanço financeiro do primeiro semestre da gestão do presidente Augusto Melo. A apresentação foi nesta sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024, que o Corinthians realizou esse chamado Dia da Transparência, um evento ali para esclarecer questões sobre a administração do presidente Augusto Melo. E aí, durante a apresentação, o diretor financeiro Pedro Silveira atualizou o valor da dívida do clube, que agora chega a 2,3 bilhões de reais, um aumento de cerca de 200 milhões de reais em comparação ao início do ano. Então, se a gente for ver lá no início do ano, essa dívida do Corinthians aí, ela era de, conferindo aqui o valor, 2,1 bilhões praticamente, e agora chegou a essa cifra elevada aí de 2,3 bilhões. Se a gente for pensar só nos juros aí que essa dívida vai tendo aí durante os meses, que não é pago, é algo assim que vão ser vários milhões só de juros, Então teve aí esse aumento do início do ano para o atual momento. Então a dívida atual está aí praticamente em 2,3 bilhões. Ele ainda atualizou ali o que é essa dívida, detalhou um pouco mais ali do que é essa dívida. Então, desse valor de 2,3 bilhões, está dividido em 3 partes, ele colocou. Então, seria mais ou menos ali 924 milhões de dívida onerosa, isso aí vai incluir direito de imagens, e outros compromissos, às vezes dívidas trabalhistas com jogadores, dívidas com empresários, E aí, uma outra parte, 676 milhões referentes ao parcelamento tributário, Então, isso é dívidas de imposto, que o Corinthians às vezes deve tanto para a União ou também para o governo do estado, para a Prefeitura de São Paulo. É uma parte importante aí da dívida. E 710 milhões são relacionados ao estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena. E aí, grande parte dessa dívida ela é para a Caixa Econômica Federal, Então, o Corinthians também deve para quem financiou lá o estádio, Lembrando que esse estádio ainda foi na época da Copa do Mundo, quer dizer, só que a Copa do Mundo aconteceu aqui no Brasil, já passaram-se 10 anos, Então, a construção desse estádio, ela aconteceu antes ainda da Copa do Mundo, Se eu não me engano, deve ter sido ali 2012, 2013, que o estádio ficou pronto e ainda não foi pago, Bom, então essas são as 3 partes aí da dívida, O Fred Luz, o CEO do Corinthians, também nessa reunião aí acrescentou que a contratação do Depay faz parte desse balanço, Embora o nome do jogador não tenha aparecido ali nas apresentações ali deles, O clube também contará com 57 milhões da patrocinadora, Esportes da Sorte, que ajudará a cobrir parte dos 70 milhões necessários para a contratação do atacante holandês, aí, o Memphis Depay. Então, grande parte desse salário aí desse contrato, do Memphis, ele vai ser pago pela patrocinadora, então o Corinthians vai arcar só com uma pequena parte. Mas, enfim, de forma geral, assim, a gente vê que o que me parece de fora, aqui no futebol, quando aconteceu esse fenômeno aí das SAFs, a gente viu uma gestão mais profissional. E aqui no Brasil a gente ainda tem essas figuras ainda dos dirigentes, dos conselheiros aí nos clubes, que são associações,
E muitas vezes a gente vê gestões assim que não são muito técnicas nem muito profissionais. Isso em todos os aspectos. Se a gente for pensar, por exemplo, um preparador físico, né, um fisiologista, ele vai cuidar lá da saúde do atleta. Se ele não for o melhor profissional, isso de uma maneira direta ou indireta, isso ali vai fazer com que o clube tenha menos desempenho. O clube tendo menos desempenho vai gerar menos receita, né? Então, é necessário ter uma gestão mais profissional. E essas associações, né, esses clubes que ainda não tiveram SAF, a gente vê, às vezes, equívocos ali de gestão, né, gastando dinheiro de forma muito equivocada, contratos com jogadores ali que não rendem muito desempenho dentro de campo, contratos que são muito altos, e isso vai gerando grandes dívidas, né? Então o Corinthians é um clube aí que tem uma dívida muito alta, né? Essa dívida aí atualizada em 2,3 bilhões. A gestão fez esse dia aí da transparência, mas a gente ainda não sabe, né? É só o tempo mesmo para dizer para a gente o quão séria é essa gestão, se realmente estão fazendo um trabalho sério, se realmente estão dispostos ali a liquidar as dívidas do clube, né? Isso eu acho que não vai acontecer, mas pelo menos ali fazer uma gestão mais saudável, né? Gastar menos do que recebe, né? Tudo isso aí a gente vai ver aí ao longo dessa temporada aí, principalmente no próximo ano, porque o Corinthians corre o risco de rebaixamento ainda não escapou. Eu acho que com a chegada do Depay aí deu uma injeção de ânimo, né, no clube aí. Também a classificação na Copa do Brasil, né, também já fez com que as receitas aumentassem, né. No entanto, se o clube for para a segunda divisão, é algo muito complexo, muito complicado, né, e vai ficar muito crítica à situação do Corinthians, né? Inclusive tem uma cláusula lá no contrato do Memphis que se o clube for para a segunda divisão, o contrato meio que encerra ali amigavelmente, né? Então o Memphis Depay não vai disputar a segunda divisão. Então depende muito aí de como vai se sair nessa temporada o Corinthians para a gente ver aí o resultado aí dessa gestão. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião sobre essa atualização, esse dia da transparência aí do Corinthians, essa dívida grande aí do Corinthians. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.